Olá a todos, bom dia, bem-vindos a mais um Leituras no Ecrã, hoje com a presença do professor Francisco Mesquita. O professor atua nas áreas das ciências da comunicação, da publicidade, da criatividade, é artista, é autor e é como autor que hoje aqui nos visita. Então é nesse papel que eu lhe vou dirigir desde já a primeira pergunta e que é a seguinte: Francisco, qual foi ou qual é a tua última obra? Qual foi o teu último livro que escreveste? Ok, muito obrigado pela pergunta. Antes de mais, quero agradecer este convite deste programa, que de facto me parece muito interessante por múltiplos aspectos, talvez não tanto por aqueles aspectos mais convencionais, mas pelo facto de ouvirem a outra parte das pessoas. Essa questão é uma questão que me interessa muito. Claro que todos nós temos uma área de intervenção, mas não temos só uma área de intervenção, temos múltiplas áreas. Eu próprio, te faltou dizer, mas sou doutorado em Engenharia Têxtil. Pois faltou. Sempre desenvolvi e tenho desenvolvido a minha atividade na área que referiste, Ciências da Comunicação, na publicidade, no design, mas de facto esse doutoramento que eu fiz deu-me outros olhares. E essa questão dos múltiplos olhares, aliás, o último livro, respondendo à questão que colocaste, chama-se justamente Olhares em Trânsito, Fotografia e outros textos. Posso falar um pouco como é que surgiu? Sim, e desculpa interromper, tu és uma pessoa multifacetada. Sim, e isso nota-se nesta tua obra também, não é? Sim, eu movimento-me em vários campos, fotografia, artes plásticas, e faço também interseção entre áreas. Por exemplo, em termos de artes plásticas, faço um trabalho que resulta justamente dessa experiência que eu tive quando fiz o doutoramento, que foi contacto com tintas que mudam de cor. Então, o que é que eu fiz? Transportei isso para a arte e para a poesia. Trabalho vários poetas, o Pessoa, o Cesarini, o Drummond de Andrade, o Mário Quintana, o Mia Couto, enfim, uma série deles. Então, o que eu faço é o quê? Na verdade, é criar imagens que, mediante certos ambientes, por exemplo, no caso da temperatura, mais ou menos temperatura altera a mensagem da própria obra. Portanto, essa questão é uma questão que me interessa e, entretanto, esqueci-me da pergunta que tu me colocaste. Pedia-te para nos falar um pouco dessa tua última publicação. Muito bem. Então, eu tenho tido, desde 2017, problemas muito graves com os olhos. Inclusivamente, aconteceu 2 dias antes de ir para o Brasil. Aliás, estava a dar aulas aqui e senti umas nuvens, algo muito estranho para mim. Entretanto, fui ao oftalmologista e ele disse-me que eu tinha um problema muito grave, mas eu repostei dizendo: mas daqui por 2 dias vou para o Brasil, doutora. E ele: não vai. Ia. Então, bom, isto para dizer o quê? Para dizer que desde então até agora tento, através do dispositivo câmara fotográfica, tento reproduzir esse olhar, outros olhares que eu fui tendo face ao facto de não ver tal como as pessoas que veem bem, aliás, tal como eu via anteriormente. E então isso provocou em mim, de facto, uma certa curiosidade de dar a conhecer essas imagens ou esse olhar que resulta precisamente
deste problema que eu tenho de visão. Então é isso. Este livro reúne 32 fotos. Algumas delas são comentadas por pessoas, colegas, inclusivamente aqui da Universidade de Fernando Pessoa. E é isso. A ideia surgiu como uma necessidade de dar a ver algo que eu vejo e que não é no conceito tradicional, não é o tipo de imagens que habitualmente se veem, não é? Face ao facto de eu ter o problema que há pouco referi. Muito bem. Bem, vamos agora aqui um bocadinho para passarmos para a nossa primeira rúbrica neste Leituras no Ecrã e já voltamos à conversa com o professor Francisco Mesquita. A nossa rúbrica de hoje é sobre o livro Admirável Moda Sustentável, Vestindo um Mundo Novo. O livro é uma obra dos professores Francisco Mesquita, da Universidade Fernando Pessoa, e da professora Madeleine Miller, da Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre, Brasil. A obra da editora Adverte remete para o livro de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Nessa parábola de 1932, o autor fala sobre a desumanização do homem que se torna um escravo das suas próprias invenções. Nos faz refletir sobre a necessidade de adotar comportamentos mais adequados para garantir a manutenção e o respeito pelo nosso planeta. Moda sustentável e consumo consciente são as palavras-chave desse grande livro aqui do professor Francisco e da professora Madeleine. Tem dois pontos importantes que a gente pode frisar aqui nessa obra e que eu gostaria de ler para vocês. Então, o primeiro deles seria esse que refere-se aos dados da ONU. Com 7,6 bilhões de pessoas no mundo, é fácil prever que não haverá recursos suficientes para todos, enquanto 20% da população continuar consumindo 80% dos recursos do planeta. Obviamente, como consequência de tudo isso, o que os autores nos reportam é que o excesso de consumo e a opulência da sociedade capitalista do século XX coabita com a amplificação da desigualdade e do subconsumo. Então, Admirável Moda Sustentável é uma boa dica para quem tem uma preocupação com o planeta e merece uma boa leitura, quem sabe, nas férias ou então mesmo ao longo do semestre letivo. Voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, o professor Francisco Mesquita. Francisco, eu sei que entendes que andamos todos um bocado à pressa, andamos todos um bocado numa correria e que tu não gostas nada disso, é assim? Sim, é isso mesmo. Aliás, tínhamos um filósofo que deixou um pensamento que eu muito estimo, o Agostinho da Silva, que dizia qualquer coisa do género: a máquina vai libertar-nos das tarefas que nos ocupam muito tempo e tal. E, de facto, o homem, a mulher, vão ter mais tempo para pensar. Exato. Infelizmente, ele enganou-se, porque, na verdade, nós estamos mais ocupados do que nunca. Eu não entendo bem em prol de quê e de quem, mas é um facto que de facto estamos muito ocupados. Então, desde alguns anos, esta parte, mais concretamente desde 2015, 16, que me tenho interessado pelo slow life, slow fashion, slow qualquer coisa que seja, não é? E então tenho desenvolvido um trabalho nesse sentido. Aliás, em 2018 publiquei este livro.
Admirável Moda Sustentável Vestindo o Mundo Novo, que, focado naturalmente na moda sustentável, mas que reflete precisamente esse olhar. É um livro que resulta de uma tese de mestrado, e eu então, como editor, propus à época à aluna publicarmos juntos. Ela concordou, naturalmente, e desde então até agora temos feito um percurso, quer cá em Portugal, quer no Brasil também, evidenciando esta forma lenta ou mais lenta de ver o mundo, e neste caso em particular a moda, mas também a arte. Aliás, temos um evento que já aconteceu aqui em Portugal em 2019, entretanto meteu-se a pandemia pelo meio e tal, e este ano vamos repetir precisamente em Braga, dia 16 de julho, que é precisamente um olhar que são múltiplos sobre a moda sustentável, as artes, a poesia e tudo aquilo que nós quisermos que faz parte da vida. O slow food também é um slow conceito que vem aparecendo, não é? Exatamente. Aliás, o slow food foi o primeiro grande movimento que surgiu em Itália, precisamente de um jornalista chamado Petrini, que quando Roma começou a ser invadida pelas grandes cadeias internacionais da fast food, ele criou esse evento. E então depois espalhou-se por várias áreas, não é? Começou da slow food, entretanto slow cities, slow fashion, enfim, todas as áreas são suscetíveis de ter essa abordagem de slow, porque na verdade nós pensamos, temos que ter tempo para pensar, que é isso que nos falta muito, ter tempo para pensar. Eu sou apologista que de facto a máquina nos ajuda, pode ter um papel muito importante nas nossas vidas, mas o papel mais importante é o papel do pensamento. E isso só nós, a humanidade, é que consegue ter. E eu acho que, de alguma forma, enfim, falando assim de forma muito breve, nós estamos a desperdiçar esse potencial, que é o potencial do pensamento, da palavra, da poesia, da arte. Não é? A arte, por exemplo, é verdadeiramente o único campo no qual somos livres. Cada um pode ser aquilo que bem entender. A mesma obra pode ser interpretada por mim de uma forma completamente diferente de uma outra pessoa qualquer. E, na verdade, a arte tem um papel, ou deve ter um papel muito importante nas sociedades. Mesmo relativamente ao tal múltiplo olhar que de facto me tem cativado ao longo destes anos, que é precisamente a arte dar-nos essa pluralidade de olhares, que é a vida, não é? A vida não é linear, não é uniforme, é um percurso muito irregular, há muitas pedras pelo meio, lá pelo meio como dizia o Drummond de Andrade, não é? E é assim, não é? Então eu acho que é importante enquadrar precisamente esta postura, uma postura de múltiplos olhares. Muito obrigada, vamos ter que terminar. Obrigada pela tua participação, pelas tuas reflexões. Vamos todos tentar andar um bocadinho mais devagar. E nós passamos agora a conversa para a próxima rúbrica do Leituras no Ecrã. Nesta rubrica do Leituras no Ecrã, tenho para lhe sugerir 3 livros, todos eles com a temática da arte. Ele nasceu em 1854 e no final do século foi preso por homossexualidade e a transcrição do seu discurso no julgamento virou livro. Falo-lhe de A Intransigente Defesa da Arte, transcrição de um julgamento sórdido, um livro de Oscar Wilde. Quinta-feira, 14 de fevereiro de 1895, acontece a triunfante estreia de A Importância de se chamar Ernesto.
o alto da carreira de Oscar Wilde. Menos de 100 dias depois, era um preso comum, condenado a 2 anos de trabalhos forçados. Integrando a coleção Livros Negros, da Guerra e Paz Editores, este livro publica a quase totalidade da transcrição do julgamento mais sensacional do século XIX. Oscar Wilde, a intransigente defesa da arte, transcrição de um julgamento sórdido, é a primeira sugestão do Leituras no Ecrã neste segundo episódio. Passando da não-ficção para a ficção, um romance distópico lançado pela primeira vez em 1977 por Kay Dick, ela que nasceu em 1915 e faleceu em 2001. Eles, de Kay Dick, com prefácio de Carmen Maria Machado, da editora Relógio de Água, é a sugestão de ficção que tenho para lhe sugerir, passa a redundância e a repetição, neste Leituras no Ecrã. Obra-prima perdida da distopia, Eles é um romance passado numa Inglaterra onde os livros são confiscados e a National Gallery esvaziada. É, por isso, uma meditação sobre arte, memória e inconformidade. Com o prefácio de Carmen Maria Machado, como já lhe tinha dito, é agora recuperada desta distopia clássica e radical que ficou esquecida no tempo, mas que se revela hoje mais atual do que nunca. É a sugestão na área da ficção, deste Leituras no Ecrã, Kay Dick com Eles. E depois, para finalizarmos, a terceira sugestão deste Leituras no Ecrã, voltamos à não-ficção. Ele que, curiosamente, também nasceu em 1915, mas faleceu um pouco antes do Kay Dick. Faleceu em 1980. Foi precisamente em 1980 que foi publicado A Câmara Clara, de Roland Barthes. Falo-lhe de Roland Barthes, é a terceira sugestão de hoje. A Câmara Clara é uma tentativa de nos fazer mergulhar no universo da fotografia, das imagens fotográficas. Numa altura em que nós vivemos, em que todos nós utilizamos muitas fotografias para as nossas redes sociais, convém partir à descoberta, no fundo, de que instrumento é esse. Permitam-me que leia um excerto dessa nossa relação com a objetiva, com a câmara fotográfica, no caso da fotografia. Perante a objetiva, eu sou simultaneamente aquele que eu julgo ser, aquele que eu gostaria que os outros julgassem que eu fosse, aquele que o fotógrafo julga que sou e aquele de quem ele se serve para exibir a sua arte. Por outras palavras, trata-se de uma ação bizarra. Não paro de me imitar a mim próprio e é por isso que sempre que me fotografam, ou que deixo que me fotografem, sou invariavelmente assaltado por uma sensação de inautenticidade, por vezes de impostura, como alguns pesadelos podem provocar. Ao nível imaginário, a fotografia, aquela de que tenho a intenção, representa esse momento de veras subtil em que, a bem dizer, não sou nem sujeito nem um objeto, mas essencialmente um sujeito que sente que se transforma em objeto. Vive então uma microexperiência da morte, do parente-se, torno-me verdadeiramente espectro. Fica lançado o desafio para partir à descoberta da nossa relação com a fotografia, a partir deste livro, A Câmara Clara, de Roland Barthes. Portanto, Oscar Wilde, Kay Dick e Roland Barthes, um trio, uma trilogia que tenho para lhe sugerir neste segundo episódio do Leituras no Ecrã. Hoje terminamos de uma forma diferente o nosso programa, revisitando uma exposição Olhares em Trânsito, que esteve patente na nossa universidade por alturas do nascimento do nosso patrono, a 13 de junho, data que comemoramos sempre na nossa instituição. Leituras no Ecrã.